Fala pessoal, tudo bem? Aqui Rafael da Rosa, comigo Eduardo Bento, para começar o segundo episódio do Base Imortal, onde a gente vai falar categoria de base aqui no Portal do Gremista. Sempre toda terça-feira eu e o Eduardo Bento vamos estar fazendo esse apanhado, né, do que aconteceu, do que vai acontecer com a base gremista. Du, Feliz Natal, né? Já passamos o Natal e agora vamos falar de categoria de base. Tudo bem, Du? Tudo certo, Rafa? Feliz Natal pro pessoal. Vamos falar um pouquinho de base, tem bastante coisa interessante que aconteceu nos últimos dias, né? É isso aí, vamos falar de amistoso então, Du. Vamos falar, antes da gente falar da Copa São Paulo, o Grêmio estreia já na semana que vem, Copa São Paulo começa já na semana que vem, né? Vamos falar dos amistosos que vem acontecendo, das categorias de base do Grêmio. Por onde é que tu quer começar, Du? A gente pode falar do time sub-20 que vai jogar a Copinha. Eles fizeram 2 amistosos, tem mais um marcado, né? No primeiro amistoso foi contra o Hercílio Luz, eles acabaram perdendo. O Hercílio Luz no time profissional, né? O time profissional do Hercílio Luz, um grau de exigência mais elevado. Quem fez o gol foi o Vidmar, lateral esquerdo reserva. Eu acredito que vai ser o reserva. O titular vai ser o Cuiabano. Nesse jogo, o Luiz Eduardo ele utilizou mais ou menos um meio-campo mais experiente, com os meninos jogando nas extremidades, por exemplo. Messias é um menino muito jovem, então ele jogou lá na frente. E o quarteto defensivo eram todos os guris assim, menos experimentados, digamos assim. O meio-campo foi formado por Velasco, Ronald, o Lustosa, por mais que ele seja menino, ele já tem uma certa experiência, então ele já jogou junto com os caras. O Rubens também performou por ali. O Zinho, são caras que eu acredito que vão ser titulares. Eles jogaram contra o Hercílio Luz. E daí o segundo amistoso. O Velasco é um nome que já começou a mais ou menos ser ventilado, né? É um nome que pelo menos, já ouvi um pouco mais o nome do Velasco. Quem é o Velasco? Onde é que ele joga? O Velasco ele é um volante assim, mais cadenciador, é um colombiano mais cadenciador. Quando ele chegou no Grêmio, eu vi pelo Twitter e tudo mais, alguns torcedores, alguma mídia especializada de lá, tratando ele como se ele fosse o novo Rincon. Eu não acho isso muito bom para o menino, mas é uma característica interessante. Eu vi, assim, ele tem passada larga, ele tem um bom lançamento, sabe jogar, associar jogadas bem curtinhas, assim, é bem interessante. Se, agora já falando de um provável time, tá? Vou dar uma pulada na frente, sim. Se jogar esse meio campo, Ronald, Lustosa e Velasco, fica muito interessante, porque os três têm poder de marcação e os três têm poder de criação. Então seria interessante, poderia soltar o time mais à frente. Não sei se é isso que o Luiz Eduardo pretende, né? Mas seria uma das possibilidades. Esse é o Velasco, ele é um cara mais cadenciador, assim, ele pega a bola aqui, roda o jogo ali, vira um jogo, é mais nesse estilo. O Ronald já é mais preciso em toda a zona do campo, assim, ele é mais jogadas longas. Então vamos. Bom, a gente vai falar sobre os dois assuntos, né? Mas vamos intercalando. Tu já falou sobre o Luiz Eduardo, que é o novo treinador. Tu conseguiu ver alguma mudança, alguma alteração já no estilo de jogo, no que pretende esse novo treinador do Grêmio do Sub-20? Olha, pelos 2 amistosos a gente não consegue ter um parâmetro total, porque ele, como eu te falei antes, no primeiro amistoso ele usou um meio campo mais experiente, e já no segundo jogo ele usou a linha de 4 mais experiente, a linha de 4 defensiva, com os 2 Gustavos no miolo de zaga, e os 2 laterais da seleção brasileira, né, o Lucas Cauã e o Cuiabano, que são da seleção sub-18, mais o Thiago Beltrame no gol. Então, um jogo ele testou a defesa e no outro meio campo, e intercalou os 2 atacantes. Claro, o Kevin vai ser o centroavante titular. Acredito que ele vai continuar com o mesmo modelo de jogo, a única coisa que ele pode mudar é ali naquela posição atrás do centroavante, que é o que eu te falei ali do Lustosa, ou o Gabriel Silva, e tem mais o Kaká. Daí cada um muda o estilo de jogo, né? O Gabriel Silva ele é mais articulador, o Kaká ataca mais a área, e o Lustosa ele trabalha mais a bola no meio de campo, né? Seriam essas as diferenças, mas eu acho que o modelo de jogo Sim, em si, com extremas e centroavante, vai ser o mesmo. A gente tem algumas informações, né, que vem chegando agora nesse final de temporada e já começando já a temporada que vem, de alguns jogadores que vão para o grupo principal do Grêmio. Então, Pedro Lucas, por exemplo, a gente vai ver pouco na base porque ele vai estar integrado ao grupo principal. Elias Manuel da mesma forma. Elias Manuel, que é um cara que já teve agora na reta final do Campeonato Brasileiro integrado ao grupo principal, vai continuar. Que Sarará, são volantes que também tiveram já ao longo desse ano de 2021 integrando o grupo principal e vão seguir. O nome que tu citou e que mais uma vez tu citou no primeiro episódio, né? E mais uma vez tu citou hoje, é o nome do centroavante do Grêmio. É um 9-9 que tu chama, né? Qual é a importância desse cara para esse time da base, do?
dentro desse modelo de jogo ele é muito importante, porque os dois laterais do Grêmio costumam passar muito na linha de fundo, né? E tendo a presença na bola aérea, ele é muito forte. Ele consegue segurar 2 zagueiros. Eu cheguei a ver isso contra o Palmeiras, se não me engano. Quando o Palmeiras empatamos em 3-3 no Brasileirão. E ele foi muito bem porque ele conseguiu sustentar a marcação ali. E daí ele deixou o Léo Fenga, na época, agora não tá mais no Grêmio, e o Rubens soltos para trabalhar a bola. E isso é importante para esse time da base, né? Por exemplo, se ele fosse já quando ele, vamos supor, no Aspirantes, por exemplo, era o Elias Manuel. O Elias Manuel já se movimenta mais, sai da área. É outro tipo de jogador, né? Mas no sub-20, para esse estilo específico do time, eu acho interessante. Bem que o Lucas Cauã forma uma linha de 4, mas quando o Lucas Cauã sobe, ele cruza a bola na área, e com muita eficiência, né? Então, o jogo aéreo dele é muito importante. E no chão ele sabe jogar. Ele não é rápido, virtuoso, mas ele sabe jogar. A gente. Então, teve um amistoso, foi contra o Ercílio Luz, o Grêmio perdeu por 2-1, e depois teve uma vitória de 1-0 sobre o Criciúma com um gol do centroavante, né? E aí, a gente estreia semana que vem na Copa São Paulo, né? No dia 3, se eu não me engano, o Grêmio estreia na Copa São Paulo. O que a gente pode esperar desse time, assim, pra estreia? A gente já disse, já comentou que a gente pode chegar longe e tal, mas, assim, pra estreia, o que a gente pode... A gente já vai ver alguma mudança de estilo? A gente vai ver alguma alteração no que faz o time dentro de campo? Eu acredito que vai ter uma alteração, porque com o Guilherme Bosley, assim, no Gauchão não, no Brasileirão, a gente jogava com um volante, assim, o Ronald jogava numa linha mais à frente, então eu acho que ele vai jogar com 2 mesmo, com 2 à frente da área para proteger bem a área. E talvez o Kevin vai ser o titular mais absoluto, assim, não porque ele fez o gol no amistoso, mas sim pelo modelo de jogo atual, né? Porque no Brasileirão mudou muito a figura do camisa 9, já foi Lucas Alves, foi outros meninos, até o Rubens apareceu por ali em um eventual jogo, então não se tinha muito definido, né? E eu acho que esse time não vai se posicionar, hein? Eu tô crendo nisso, assim, no terço final vai ser muita movimentação. Eu acredito que vai ser essa surpresa, mas tem que ficar de olho no misto, né? O misto dali, o jogo da estreia, eles foram campeões do Sub-19 lá do Mato Grosso, né? E eles são uma equipe muito segura. São uma equipe a muito gente segura. vai ter que ver, e tem o nervosismo da estreia sempre, né? Porque o Grêmio é o atual vice-campeão, o atual finalista do campeonato, então vai ter esse nervosismo da estreia também para os garotos, o que é natural, né? Se um grupo profissional já sente quando vai estrear em algum campeonato, já sente o jogo de estreia, imagina para a garotada, né, Du? Desses jogadores assim que a gente conversou que vão subir, que vão jogar o gauchão, aí o gauchão de fato pelo Grêmio, né? A gente tem alguns nomes ali que vão participar do gauchão para ganhar rodagem. Pedro Lucas, Elias, Fernando Henrique, Matheus Sarará. Tu acha que vai ter algum outro nome que a gente não tá conversando, algum outro nome que possa aparecer ali que o Wagner Mancini pode puxar para treinar nesse grupo principal ali no gauchão? Eu acho que temos 3, mas eu tenho assim, não tenho certeza de nada, né? Mas eu apostaria muito em 2. O Wesley Pomba, atacante de lado, e o Bitelo, que é o todo-campista que conversamos semana passada. Eu acho que esses 2 vão integrar, porque o Bitelo, acho que a função dele tem poucos jogadores no Grêmio, talvez ele qualificaria muito mais o trabalho. E o Wesley Pomba, a gente contratamos o Janderson, praticamente está certo e tudo mais, é um cara de lado. Eu acho que a opinião daí, o Wesley Pomba, se ele bem trabalhado, ele pode até suprir uma vaga ali no lugar do Janderson. Eu acredito muito no potencial dele, porque ele é muito decisivo, ele não é um cara artilheiro, mas quando tu precisa, ele vai marcar. Sim, isso é importante, tu precisa de um jogador desse, né? Não, mesmo que ele não seja um cara que vá fazer gol todo jogo, se ele for um cara que faça gol importante, para mim já tá valendo, né? E ele gera muita situação. E ele gera muita situação de gol, muita. Assim, ele fez acho que umas 6 ou 7 assistências no ano, assim, se for parar pra pensar. Um cara que joga de extremo, que não tá toda hora pifando, até é um bom número. É um ótimo número, um ótimo. Então é um jogador que participa de lance decisivo, né? Que é o gol. Participa de lance decisivo, isso é importante. Du, mais alguma consideração a gente fazer antes dessa estreia do Grêmio na Copa São Paulo? Acho que seria legal a gente dar um time de estreia, assim, né? Acho que seria interessante então, a gente dar uma provável escalação. Acredito que vai começar então vamos lá. Acredito que vai começar com o Thiago Beltrano, que é um goleiro do Sub-18 ali da Seleção Brasileira, jogou Revelations Cup. Ele, o Lucas Cauã também jogou, então vai ser o Lucas Cauã pela direita. Acredito que vai ser o Cuiabano pela esquerda, não tem muito, né? Porque o Cuiabano até tem pretensão de subir pro profissional. Os 2 Gustavos no miolo de zaga,
Gustavo Marins, acredito, vai ser o capitão também. Aí Ronald Velasco e eu acredito ali Gabriel Silva. Acho que para início de conversa vai ser o Gabriel Silva, não vai ser o Lustosa. Eu acho que seria mais ideal o Lustosa pelo controle de jogo no meio, mas, né, pode ser que seja o Gabriel Silva. Acho que na extrema esquerda vai ser o Zinho, que era o reserva do Léo Fenga na campanha do Brasileirão. O Kevin como centroavante e o Rubens pela direita. O Rubens não tá, eu acho que o Rubens ainda não tá na melhor forma física. Eu vi ali no Gauchão alguns jogos, ele ainda tava meio remando e tal, mas acho que já aprimorou. Caso ele não estiver pronto, tem o Messias Teixeira, que é um outro menino canhotinho também, mais forte fisicamente, mas mais novo. Acho que não vai fugir muito disso. Então, esse é o time provável para a estreia do Grêmio. O Grêmio deve passar sem sobressaltos pela fase de grupo, né, Du? Isso é praticamente certo. Não é certo porque é futebol, né? Mas é praticamente certo. Depois que as coisas complicam um pouco. Então a gente vai, na semana que vem, falar um pouco mais sobre essa Copa São Paulo, que já vai ter iniciado de fato, né? Mas é isso aí. Du, muito obrigado. Base Imortal, episódio 2. Semana que vem a gente volta com o episódio 3, né, Du? Valeu. Isso aí, show de bola. Vamos já ter um approach do primeiro jogo, né? Vamos ver como é que saiu o Grêmio na estreia. É isso aí. Valeu, Du. Valeu todo mundo que esteve com a gente. Portal do Gremista. Se inscreva, seja membro, ative o sininho. Aqui o Portal do Gremista, todas as informações do Grêmio, da categoria de base do Grêmio, de tudo que envolve o Grêmio. Aliás, o Grêmio que, agora falando do seu futebol feminino, né, fez um desmanche no seu departamento de futebol feminino. Eudmila foi embora, uma galera foi embora. O Grêmio, infelizmente, tá deixando de apoiar o seu futebol feminino. Mas é isso aí. Falamos aqui de categoria de base e durante a semana a gente volta por aqui. Volto eu, volto o Du e a gente se fala. Valeu, Du! Valeu, Rafa, valeu, pessoal.